Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro, e a gente vai, assim, fazer uma análise mais aprofundada do comecinho do livro de Josué. Temos aqui um material bem interessante que, na verdade, cobre o estudo de hoje e de amanhã, terça-feira, 30 de setembro, e ele não trata esse capítulo só como introdução, sabe? É mais como uma chave mesmo para entender o livro todo. Então, nossa conversa hoje vai focar em duas coisas principais que esse material levanta. Primeiro, a estrutura que Josué 1 já meio que desenha para tudo que vem depois. E segundo, a natureza das promessas de Deus ali, que tem uns detalhes bem curiosos. Ok, vamos desvendar isso. Qual é a grande mensagem que esse início passa para a gente? Olha, essa é a pergunta central mesmo. O comentário que a gente está usando argumenta que Josué 1 é quase um sumário temático disfarçado. Não é só contar a história. É um roteiro, né? A análise encontra 4 grandes temas ou iniciativas que são lançadas ali e que vão ecoar pelo livro todo. Um roteiro já no capítulo 1? Nossa, que interessante! 4 temas, e quais seriam? Como é que o comentário diz que eles organizam o livro? É um roteiro. E esses temas, eles são resumidos em 4 verbos hebraicos-chave que aparecem logo aqui. O primeiro é avar, que é atravessar. Isso está ali em Josué 1, versículos 2 a 9, né? O foco é cruzar o Jordão, se preparar para entrar na terra. E segundo a análise, isso bate com a primeira grande parte do livro, que vai de Josué 1.1 até 5.12. O segundo verbo é lakash, que significa tomar ou conquistar. Isso aparece na ordem que Deus dá em Josué 1, versículos 10 e 11. Claramente é a fase das batalhas, da conquista mesmo. No livro, essa fase é contada em detalhes de Josué 5.13 até 12:24. O terceiro é shalak, dividir. Josué recebe a instrução para dividir a terra para as tribos do lado oeste do Jordão e também confirma a parte das tribos do leste ali, nos versículos 12 a 15 do capítulo 1. Isso já antecipa aquela sessão longa de distribuição da terra, que vai do capítulo 13.1 até 21.45. E o quarto verbo, que é a resposta do povo, é avad, servir. Isso fica bem claro na declaração de lealdade do povo a Josué, mas com a condição de obedecer à lei de Deus, lá nos versículos 16 a 18. Esse tema do serviço fiel, da obediência à aliança, ele permeia toda a parte final do livro, de Josué 22.1 até 24:33, que fala sobre como manter a fidelidade já dentro da terra prometida. Que incrível! Então, peraí, o livro já começa mostrando as 4 etapas da missão. Atravessar, tomar, dividir e servir. É tipo, Deus já entrega o plano mestre logo de cara. Exato. Ótima analogia. E o comentário ressalta uma dinâmica aqui que é crucial. 3 desses verbos, atravessar, tomar, dividir, são iniciativas divinas, são ordens de Deus, ações que Ele capacita e manda fazer. São as etapas do projeto que Deus define. Ah, sim. Mas não é só Deus agindo, né? O quarto verbo, servir, parece ser a parte humana fundamental nesse projeto, certo? Obediência fiel à lei, aos mandamentos. A análise destaca que a mensagem ali é poderosa. As promessas e os planos de Deus, eles não acontecem por mágica, assim, automaticamente. Eles convidam e, na verdade, exigem uma resposta de fé ativa, de obediência do povo. Não adianta só receber o plano, tem que executar as tarefas com fidelidade. Isso muda a forma de ver. Não é só sobre o que Deus faz, mas sobre essa parceria necessária. O comentário conecta isso com outros textos da Bíblia. Sim, faz uma ligação bem interessante com Apocalipse 14:12. Lá descreve o povo de Deus no fim dos tempos, né? Como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A ideia é parecida. A fé verdadeira naquilo que Deus fez, faz e promete, a graça, a iniciativa dele, naturalmente aparece na obediência, que é a resposta humana, o serviço. A própria estrutura de Josué, como a gente vê no capítulo 1, já ensina essa dependência mútua entre a graça e a resposta. Entendi.
A estrutura já é uma lição por si só. E isso nos leva, naturalmente, a olhar mais de perto para a promessa principal que está por trás disso tudo: a Terra Prometida. E aqui o material aponta uma coisa bem curiosa, quase uma tensão na linguagem. Lá nos versículos 2 e 3 de Josué 1, num verso parece que Deus está dando a terra ali na hora, sabe? Um processo acontecendo. No outro, a linguagem dá a entender que ele já deu. Como é que a análise explica isso? É só tradução ou tem algo mais fundo aí? Essa é uma das coisas mais fascinantes que o comentário destaca. E vai além da tradução, sim. Mexe com a própria natureza da certeza das promessas de Deus. Olha, em Josué 1.2, a forma verbal hebraica para dar, a terra que eu dou aos filhos de Israel, realmente sugere uma ação em andamento, o que faz sentido na prática, né? Porque a maior parte da terra ainda precisava ser conquistada. Eles estavam ali na beira do Jordão, ainda não tinham nem chegado em Jericó nem Ai. Só que aí, logo em seguida, no versículo 3, a linguagem muda. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, natate, como eu prometi a Moisés. Aqui, o verbo dar está no que os gramáticos chamam de tempo perfeito no hebraico. Tempo perfeito. Geralmente a gente pensa nisso como algo que já acabou no passado. Mas aqui Deus está falando de uma coisa futura, a conquista. Como assim? O comentário explica esse uso específico? Uau! Então não é contradição, é um tipo de ênfase de Deus. Como se ele dissesse: olha, eu estou no processo de dar a vocês agora, versículo 2, mas do meu ponto de vista, pela minha fidelidade, podem considerar isso tão certo como se já fosse um fato consumado, versículo 3. É tipo um selo de garantia na promessa. Exatamente essa interpretação que o comentário traz. É uma afirmação muito forte sobre a confiança na palavra de Deus, feita para inspirar fé e coragem em Josué e no povo num momento de muita incerteza, né? Muito desafio. E essa segurança não era só para o líder. Certo, a análise falou disso também, né? Que a linguagem no versículo 3 está no plural. Vós pé, vô-lo tenho dado. Correto. O uso do plural vosso, vô-lo, deixa bem claro que a promessa e a garantia não eram só para Josué, eram para toda a comunidade de Israel. Era um projeto coletivo, debaixo de uma promessa coletiva. E ainda tem a frase, como eu prometi a Moisés, que reforça a continuidade do plano de Deus. Não era algo novo, mas o cumprimento de uma promessa antiga, mostrando a fidelidade de Deus através das gerações, das lideranças. Faz todo sentido. E por falar em linguagem, o comentário também chamou atenção para uma palavra que se repete bastante em Josué 1. A palavra hebraica kol. O que ela significa e por que essa repetição é importante? Kol significa todo, toda, todos, cada. E a repetição em Josué 1 é bem marcante. Todo lugar, V3, toda a terra, V4, todos os dias, V5, todo o teu caminho, V7 e 8 está implícito ali, todo o povo, V16, tudo quanto ordenastes, V16, todas as tuas palavras, V17, tudo quanto lhe ordenardes, V18, por onde quer que andardes, V9, também implícito na ideia de totalidade da presença. Nossa, é muita repetição mesmo. Qual o recado por trás disso, então, segundo a análise? Olha, a implicação, como o material sugere, é a necessidade de totalidade, de integridade, de ser completo em vários níveis para a missão dar certo. Era preciso reivindicar toda a terra prometida, não se contentar com menos. Exigia a obediência a toda a lei, não só a pedaços dela. Precisava do envolvimento de todo o povo, não só de alguns. E, fundamentalmente, dependia da presença de Deus em todos os momentos e lugares. A mensagem é que o sucesso na caminhada da fé exige um compromisso total de Deus com o povo e do povo com Deus e sua palavra. Não dá para ter meias medidas ou obediência seletiva se o objetivo é receber a promessa completa. Essa ideia de totalidade, de compromisso integral, leva a gente a pensar na segurança dessa promessa toda. O material de apoio para a terça, 30 de setembro, entra nisso chamando a terra prometida de herança, né? Como a gente lê em Josué 1,6, faça que esse povo herde a terra. Mesmo sendo algo que ainda ia ser conquistado, já é chamada de herança. E aqui a análise toca num ponto que me pareceu assim, o coração da coisa. O que de fato transforma essa promessa futura em algo tão seguro
que já pode ser chamada de herança? Onde está a garantia real? Não são só as palavras, né, por mais fortes que sejam. Exatamente. A análise é muito clara nesse ponto. A garantia final, o selo de segurança da promessa, não está nas palavras da promessa em si, nem mesmo na terra como um todo, um bem material isolado. A verdadeira garantia, a essência do que faz da promessa uma herança segura, é a presença de Deus com seu povo. A frase-chave está lá em Josué 1:5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Isso é reforçado no versículo 9. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa ênfase na presença de Deus, nossa, na hora me lembrou daquela passagem forte lá em Êxodo 33. Depois do bezerro de ouro, né? Deus fala que ia mandar um anjo, mas ele mesmo não iria no meio do povo. E Moisés basicamente bate o pé, diz que não vai sem a presença pessoal de Deus, argumentando que era justamente isso que diferenciava Israel dos outros povos. O comentário faz essa ligação com o Êxodo 33. Faz, e é uma conexão fundamental. A análise destaca que essa experiência de Êxodo 33 criou um precedente importantíssimo. Moisés entendeu que a terra prometida, sem a presença de Deus, perderia o valor, o propósito, Êxodo 33, 15 e 16. A presença clara do Senhor era o que fazia de Israel o povo de Deus, o que dava identidade, propósito, poder. Sem ela, seriam só mais uma nação perdida por aí. Então, quando Deus promete a Josué, estarei com você, ele está oferecendo a única garantia que realmente importava. A mesma que sustentou Moisés. Era a confirmação de que a aliança continuava e que o poder para cumprir a missão viria dessa comunhão com Deus. A presença era, na verdade, a maior parte da herança. Então, a herança não era só um pedaço de terra, mas um relacionamento contínuo com Deus naquele lugar. A terra era o palco, digamos, mas a presença era o ator principal. Essa ideia da presença divina como garantia essencial, como a verdadeira herança. Isso continua na Bíblia. O material menciona algum eco disso no Novo Testamento. Sim, e de forma bem direta. O comentário faz uma ponte clara para a grande comissão, lá em Mateus 28. Depois de dar aos discípulos uma tarefa global, ainda maior que a de Josué fazer discípulos de todas as nações, Jesus oferece a mesma garantia fundamental. Qual é a promessa final dele em Mateus 28, 20? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A lógica é a mesma. A capacidade da igreja de cumprir sua missão, a segurança dos que creem em meio às dificuldades, a certeza da herança eterna, tudo isso está ancorado na promessa da presença contínua de Cristo através do Espírito Santo. A herança final é segura não pela nossa força ou mérito, mas pela presença constante daquele que prometeu. O padrão que começou com Josué encontra seu ponto máximo em Jesus. Ok, vamos tentar amarrar isso tudo. Juntando as peças dessa análise que a gente explorou hoje, a gente vê Josué 1 funcionando como um prefácio, que já define o programa todo. Ele estrutura a jornada em 4 atos: atravessar, tomar, dividir, que são iniciativas de Deus, e servir, que é a resposta humana essencial. Vimos a complexidade da promessa, que é tão certa pela fidelidade de Deus, que ele já fala como se estivesse feita, o perfeito profético, mesmo que exija conquista e apropriação. E o mais importante, a análise mostra que a base firme dessa promessa, o que a torna uma herança segura, não é a terra em si, mas a presença contínua e fortalecedora de Deus com seu povo. É mais ou menos isso. Era uma excelente síntese, sim. E o ponto-chave que o comentário ajuda a gente a enxergar é que isso não é só teologia antiga ou análise literária. Tem uma lição prática aqui que vale para sempre, sobre como a gente vive a nossa fé e se relaciona com as promessas de Deus hoje. Receber e viver essas promessas não é geralmente um processo passivo, de só esperar as coisas acontecerem. Envolve a nossa ação, atravessar nossos próprios jordões de medo, de dificuldade, tomar posse das bênçãos e responsabilidades que Deus nos dá, dividir ou compartilhar o que a gente recebe. Mas e aqui está o ponto vital. Essa ação não pode ser feita por conta própria ou na nossa força. Tem que brotar do serviço fiel,
de uma obediência que nasce do reconhecimento da iniciativa de Deus e, fundamentalmente, da confiança e da busca ativa pela sua presença constante conosco. A estrutura de Josué, como a gente viu, já mostra essa dança entre a graça que começa e capacita e a fé que responde em obediência e confiança na presença. Para a gente encerrar a reflexão de hoje, que pegou os pontos principais dos estudos de segunda e terça, fica uma provocação. Ela é baseada nas perguntas do próprio comentário, mas talvez pensando um pouco além. O material convida a gente a pensar: quais promessas da palavra de Deus são mais preciosas para nós e que tipo de serviço, de resposta elas pedem? Mas vamos levar isso um passo adiante, ligando com a garantia principal que a gente discutiu. Se a presença de Deus é a verdadeira garantia, a substância por trás de todas as outras promessas, a herança real, como que cultivar uma consciência ativa, diária, dessa presença, a presença de Cristo conosco pelo Espírito, como ele prometeu em Mateus 28, pode realmente mudar a forma como a gente encara os desafios, os medos, os territórios de crescimento ou serviço que ainda parecem não conquistados na nossa caminhada de fé. Como a gente pode passar de só acreditar nas promessas para viver na presença daquele que as fez, encontrando nele a nossa segurança e força. Fique aí para a gente pensar. Até amanhã no nosso próximo estudo, pessoal. Até mais!